Cumprimento a todos, né, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos, nessa hora, começar agora o nosso estudo. Nós terminei o livro do Evangelho de Marcos, agora eu vou começar o Evangelho de Lucas. Então, é o que? É importante conhecer as Escrituras de Deus, do Senhor Jesus, principalmente os Evangelhos. Por quê? Jesus falou assim: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a pessoa precisa conhecer a verdade. A verdade vai trazer libertação, cura, salvação, solução. A verdade, que é a palavra, vai trazer tudo o que ela precisa, inclusive a salvação, que é o objetivo principal. Amém? Então vamos começar no capítulo 1, esse estudo do livro de Lucas, né, do Evangelho de Lucas. Primeiro capítulo, primeiro versículo, até o 25. Então depois você lê com mais calma. Lucas 1, versículo 1 até o 25. Amém? Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministro da palavra. Pareceu-me também a mim, Lucas está falando isso, conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará à luz um filho, ao qual porás o nome de João, que seria o João Batista. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele o espírito de virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes da prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, João Batista veio preparar o coração do povo para a chegada do Filho de Deus. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Olha só como ele duvidou. Como saberei isso? O anjo está falando que ele ia ter um filho que ia ser chamado João, que ia ser um grande profeta, e mesmo assim ele ainda ficou com dúvida. Pois eu já
avançada de idade. E respondeu o anjo e disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que essas coisas começaram, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilharam-se de que tanto se demoraste no tempo. Eu vou ler até o 25. E saindo ele, não lhes podia falar. Na mesma hora ele ficou mudo, na mesma hora ele não conseguiu falar mais. Ele só ia falar no nascimento de João, esse bebê. E falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa, e depois daqueles dias Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. É forte essa palavra. Amém? Então eu vou falar, como eu estou iniciando esse livro de Lucas, eu vou falar um pouco sobre ele. O apóstolo Lucas, um dos 12 que foi chamado pelo Senhor Jesus, ele era considerado, chamado como um médico amado. Isso você pode ver lá em Colossenses 4,14, que fala, salva ele, fala o nosso médico amado. Então, além do Evangelho de Lucas, Lucas também escreveu Atos dos Apóstolos, que foi o princípio da obra missionária depois que Jesus voltou ao céu. Então, foi escrito por Lucas também. E cada um dos apóstolos dos evangelhos, sempre eles direcionam um público especial. E Lucas, ele direcionou mais para quem? Para os gentios. Seria o que? Para nós. Ele se preocupou mais em mostrar a Jesus aqui no mundo, salvando, trazendo a luz dele também para nós, que somos os gentios, os que eram excluídos. Que o povo eleito era Israel, não é isso? Então ele tentou trazer também, mostrar para a gente, os gentios, para outras nações, que eles também estavam sendo chamados para a salvação. Então, na época do rei Herodes, quando ele reinava na Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias já vinha da linhagem de sacerdotes de Abias, então já era um descendente, e era casado com quem? Com Isabel, que ela também era uma mulher temente a Deus, e que ela também já vinha da linhagem de Arão. E os dois eram muito tementes a Deus e cumpriam, os mandamentos que o Senhor mandava. E eles já eram velhos de idade e nunca tiveram filhos. Desejavam ter filhos, que naquela época era quase uma obrigação a descendência, porque o Senhor havia mandado multiplicar. Mas não havia, eles não tinham. Isabel era estéril. Mas Zacarias, mesmo já velho, ele sempre continuava orando a Deus pedindo um filho. Não é isso? Pelo que nós vemos no texto, naquela época eles se casavam bem jovens. Então, se ele já estava velho, imagina que foi uma vida inteira orando, pedindo a Deus que tivesse um filho. Era alegria, era o que mais eles queriam. Amém? E naquele tempo era o quê?
entrar no templo para fazer a parte do incenso, acender os incensos, para oferecer incenso. Zacarias entrou e o povo ficou tudo lá, lá de fora, orando, aguardando que Zacarias fosse entrasse lá no templo para fazer a parte de oferecer o incenso, e eles ficaram aguardando Zacarias lá fora. Então, quando ele estava lá no templo, assim, já oferecendo incenso ao Senhor, apareceu quem? O anjo Gabriel. Ele estava próximo do incenso, à direita, do lado do incenso. E quando Zacarias viu aquele anjo, ele ficou o quê? Trêmulo, ele temeu, ficou assustado, ficou agitado. Aí o que o anjo falou? Tranquilamente falou para ele: Zacarias, não temas. Não temas. Porque a tua oração foi ouvida. Amém? A oração que havia o quê? Anos e anos e anos e anos, décadas e décadas que ele havia pedido ao Senhor, havia sido ouvida lá no trono de Deus. Amém? E ele continua, o anjo: Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e porás o nome de João. E o anjo disse que esse menino será cheio do Espírito Santo. Esse menino, ele foi um escolhido desde o ventre da mãe dele. E ele preparará um povo disposto ao Senhor. Ele vinha preparar. O João Batista foi um dos maiores profetas. Então você imagina, nunca que Zacarias imaginar que aquela espera de décadas e décadas e décadas e anos em oração, pedindo aquela bênção, simplesmente ia vir o melhor dos melhores. O profeta que vinha preparar o lugar do Filho de Deus. Amém? Então Zacarias, vendo que já estava velho, e mesmo assim, como já havia passado muito tempo orando, chegou uma hora que ele começou a ficar em dúvida. Já estou velho, minha esposa já está velha também. Mas olha só, ele não desfaleceu na fé. Mesmo ele vendo a idade avançada dele, a idade da mulher, ele perseverava. Mesmo que lá no fundo dele havia uma dor, mas meu Deus, eu já estou velho. A minha esposa também se ela já era estéril, agora 2 vezes, né, que já está velha, já não tem mais. Mas ele não viu para a aparência. Ele continuou, porque o anjo falou assim: a sua oração foi ouvida, por isso que eu estou aqui. Então, ele continuava pedindo. Só que aí veio o quê? A fraqueza do homem, né? Ele veio o quê? Mas eu já estou velho. Ele olhou para as circunstâncias. Ele olhou para o problema. Que já estava com uma idade avançada e que era impossível deles terem filho. Mas você sabe que para Deus não há nada impossível. Glória a Deus. Então ele falou para o anjo: mas eu já sou velha, minha esposa também já é de idade avançada. Aí o que o anjo respondeu para ele? E o anjo respondeu que havia sido enviado para essas boas novas. E o anjo falou assim: mas eu vim, eu assisti tudo, lá do céu. E Deus me mandou, eu fui enviado aqui para trazer essa boa nova, mas você não está acreditando? Então, você vai ver o sinal. Você vai ficar mudo. E só vai voltar a falar quando esse menino nascer. E a partir daquele momento que o anjo falou isso, João Batista ficou mudo. Ele não conseguiu falar. E tudo isso foi por quê? Ele ficou mudo porque ele não creu. Então foi um sinal que ele só veio falar quando
o filho dele nasceu, que deu o nome de João, aí foi quando ele voltou a falar. Então, o que nós possamos ver, trazer para nós hoje? Às vezes, nós pedimos o quê? Uma bênção a Deus nas nossas orações. E pedimos, e o tempo vai passando, e os anos vai passando, e nós não temos o quê? Um resultado. Isso aconteceu com Zacarias. E era um homem de Deus, um servo de Deus. E ele pedia, passava anos e décadas, e ele não recebeu. E ele não tinha também o quê? Resposta de Deus. Quantas vezes também acontece que já tem anos que nós estamos pedindo uma bênção que a gente quer muito, mas a gente não tem nenhuma resposta, não tem nenhuma bênção, não tem retorno, não tem resposta. Mas Zacarias nos deu o exemplo que mesmo se ele não tinha resposta, ele continuava pedindo, ele continuava orando, ele continuava o quê? Perseverando. E é isso que nós temos que fazer. Mesmo não vendo resposta, nós temos que continuar pedindo, continuar orando, continuar na presença do Senhor. A gente tem que continuar perseverando até o anjo do Senhor vir trazer a nossa bênção, a nossa vitória, o que nós pedimos. Não foi assim com Zacarias? E assim também será conosco. Não pode desfalecer na nossa fé. Continua orando. Vai orando. Mesmo se não vê, não olha para a circunstância. A circunstância foi piorando para ele. Cada vez piorava mais, porque ele vinha ficando mais velho, a esposa ia ficando mais velha, e como que vai gerar um filho aí? Mas ele não olhou para a circunstância, ele continuou pedindo. Talvez Isabel já no meio do caminho já tinha até perdido a fé, não sei, ele fala dela, mas fala que Zacarias continuou perseverando e Deus lá no trono ouviu a oração dele, mandou Gabriel. Amém? Então, o que aconteceu? Conforme, mesmo que ele perseverou na oração, conforme demorou muito, ficou uma dúvida, uma certa dúvida lá no fundo do coração dele. E a dúvida, o que ela é? É a falta de confiança em Deus. Que Deus é o Deus do impossível, Ele pode fazer as coisas, Ele criou um corpo, Ele não pode fazer um útero, gerar uma criança? Claro que não pode. Ele fez um homem do barro, nada. Então, para Deus não existe problema impossível. Ele pode resolver o seu problema, seja lá o que for. Mesmo que pareça impossível, Ele pode. Deus pode fazer. E muitas vezes, a dúvida acaba o quê? Fazendo demorar de nós recebermos a nossa bênção, por causa da dúvida. Zacarias, apesar da dúvida, mas ele, mesmo já velho e sua esposa também, ele sabia que Deus era o Deus do impossível. Mesmo ele tendo dúvida, mas é como se ele disse, ajuda a minha dúvida. Eu vou continuar orando, eu vou continuar pedindo, eu vou continuar sabendo que o Senhor pode mudar essa situação, fazer o impossível acontecer. E poderia o quê? Reverter aquela situação e dar o fim que ele tanto havia pedido ao Senhor. Isso o que é? É a perseverança. A perseverança é isso. Você não vê evidências nenhuma que vai dar certo, mas você tem que continuar ali, na esperança que Deus vai fazer alguma coisa e mudar aquela situação, inverter tudo. E Ele faz. Amém? Mesmo se nós não vemos a bênção que pedimos de imediato, não podemos desfalecer a nossa fé. Não pode. Continue firme ali. A sua fé ali, meu Deus, eu sei que o Senhor é fiel, a sua palavra, firma na palavra. Que Deus diz que Ele é fiel e tudo que ligar aqui na terra será ligado no céu.
Ele é fiel. Glória a Deus. Também podemos ver que mesmo que ele, pedindo por muito tempo, ainda o quê? Não era chegada a hora de receber. Aí, o outro lado dessa passagem, havia um tempo dele receber aquela bênção. Havia um tempo de Deus dar aquele filho para ele. Havia um tempo de João Batista, um dos maiores profetas, vir aqui, porque tinha que ser no tempo que o Filho de Deus está aqui, porque ele que ia preparar. Ninguém sabia disso. Ninguém sabia que ia ser João, o filho de Zacarias. Ele não sabia. Mas tinha que ter aquele tempo, o tempo do projeto de salvação de Deus implantar aqui no nosso mundo, na terra. Zacarias não sabia porque que demorava tanto a bênção dele receber, tantos anos que ele tinha pedido, mas tinha um tempo dele receber. E às vezes a nossa bênção também tem um tempo. Às vezes não é hoje, né? Às vezes tem um momento, porque Deus já tem um plano lá na frente para nós. Amém? Ele tem um plano para a minha vida, para a sua vida. Ele tem um plano. Então, tem coisas que é no tempo dele. Tem bênção que ele te dá imediato, mas tem bênção que ele tem um propósito naquilo. E nós não podemos desfalecer, mesmo que demore. Aguarda, persevera em oração até esse tempo, até vir, o Senhor vir e enviar a vitória. Glória a Deus. Então, não era chegada ainda a hora dele receber aquela bênção, mas quando chega o tempo de Deus, Ele que nos dá o melhor. Ele pediu tanto ao filho, e quando chegou o tempo, quem que era? Simplesmente o maior dos profetas, profeta que veio mudar a história. Ele veio trabalhar, ele foi chamado, ele começou o batismo nas águas, foi João Batista. Ele batizou o próprio Filho de Deus, que na verdade foi eu que tinha que ser batizado pelo Senhor. Jesus falou, não, mas para que cumpra a justiça do Pai, me batiza. Então João Batista batizou Jesus, o Filho de Deus, na água. Olha só, que homem tão usado por Deus. Então, o tempo de Zacarias receber a bênção era essa, que a bênção era muito grande. Amém? E às vezes a gente tem um tempo também de receber a nossa bênção. A gente não pode desfalecer na fé, não duvida, porque a bênção vai ser muito grande. Creia, confia. Deus tem grandes coisas na sua vida. Não se deixe levar pelas circunstâncias, pelos problemas que acontecem no momento, pelas circunstâncias que vemos. Não se deixe levar. Confia que Ele vai fazer o melhor. Se não é nesse tempo hoje, agora e amanhã, não sei o que Ele vai fazer no tempo e vai fazer o melhor, assim como o que Ele fez por servo dele, Zacarias. Glória a Deus. Então nós podemos o quê? Confiar no Senhor, porque mesmo que Ele se demore, o que nós pedimos, temos a certeza que o Senhor sempre fará o melhor para nós. Glória a Deus. Amém? No versículo 24 e 25, Isabel, aí vem a parte do quê? 2 de Isabel. João Batista alegrou a sua alma e disse que o Senhor olhou, no versículo 24 e 25. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Sério também a situação de Isabel, muito sério. Ela falou que o Senhor tirou o opróbrio na vida dela, diante dos homens,
tirou o quê? A desonra, a vergonha. Naquela época, havia um mandamento que deveria multiplicar-se. Então, era quase como uma lei, que a mulher tinha que dar filhos, casar, e tinha que multiplicar, tinha que dar filhos, era quase como uma regra, uma lei. E se a mulher fosse estéril, aquilo era uma vergonha a vida inteira dela. Era uma desonra. Eles consideravam isso. A cultura deles, naquela época, era assim. Tanto é que Isabel falou assim: o Senhor me tirou da minha desonra, da minha vergonha, a vergonha diante dos homens. Naquela época era tão sério sobre isso, da mulher ser estéril, de não dar filhos, que a própria até a lei de Moisés permitia que o homem, que o marido arrumasse uma outra mulher para poder gerar um filho, para ter um descendente, se a primeira esposa não tivesse filho. Então era sério. Mas o sacerdote Zacarias não quis, mesmo que ele não teve a esposa dele estéril, ele continuou fiel a ela, somente com ela, e continuou perseverando e pedindo o filho a Deus, ele vai fazer alguma coisa. Então Isabel se alegrou quando ela concebeu. Deus me tirou da minha vergonha, da minha humilhação. O Senhor diz na sua palavra que Ele o que? Abate o orgulhoso, exalta o que foi humilhado. Então, mesmo que passamos situações na nossa vida, situações em que nós somos o quê? Humilhados, envergonhados, desonrados, por algum motivo, por qualquer coisa na nossa vida, qualquer área que nós passamos uma humilhação, uma vergonha, fomos envergonhados, fomos desonrados. Fique em paz no seu coração. Ficamos em paz. Por quê? Primeiro, nós não devemos rebater nada. Colocamos na mão do Senhor. Deixa que o Senhor julgue a sua causa. Se te humilharam, se te ofenderam, se te desonraram, te envergonharam, às vezes na presença de pessoas, fique em paz. O Senhor fala isso, que Ele exaltará aquele que foi humilhado. Amém? Então deixa que Deus cuida disso. Levanta o seu ânimo e deixe que Deus vai te exaltar. Assim como Isabel era como um próprio, como uma vergonha, foi humilhada. As pessoas humilhavam ela. Mas aí o que? Chegou a hora que Deus exaltou ela na presença de todos aqueles que humilharam. Então fique em paz de coração. Mesmo se você passou qualquer tipo de humilhação, você se sentiu ofendido, Deus te exaltará na hora certa. Amém? Então, concluindo, esse capítulo é grande. Eu vou dividir ele em algumas partes, para não ficar muito extenso. Amém? Conclusão dessa primeira parte. Primeiro, quando nós pedimos algo que queremos muito ao Senhor, não se preocupe com o tempo. Não se preocupe. Porque a preocupação gera o quê? Ansiedade. Se a gente ficar preocupado, meu Deus, eu quero, a gente vai ficando ansioso, e aquele negócio vai piorando. E vai fazer o quê? Vai fazer mal para nós. A ansiedade só faz mal para nós. A gente começa a ficar, a nossa alma aflita, nosso coração apertado. É isso que a ansiedade faz. Vai fazer mal. Então, não se preocupe. Deixa que Deus, se você está orando,
Se você está confiando nele, então deixe que na hora dele ele vai fazer. Amém? E o que essa ansiedade acaba fazendo em nós? A dúvida. É só o que traz ansiedade. Quando não gera uma somatização e deixa a gente doente, a gente já vem o quê? A dúvida também. Foi o que aconteceu. Zacarias acabou criando aquela dúvida, mas mesmo ele ainda estava no espírito forte ainda, que ele, mesmo assim ele continuou perseverando. Mas tem muitos que não continuam. Tem muitos que acabam parando no meio do caminho. Não pode. Não deixe que a sua fé pare no meio do caminho, que a dúvida venha. Continua, persevera. Mesmo que não vê as evidências, continua orando, continua buscando. Então a dúvida ela que prejudica mais ainda de recebermos a nossa bênção, mas entreguemos nas mãos do Senhor e perseveremos. Que no tempo dele o Senhor sempre dará o melhor para você. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto, que eu li agora há pouco. Não se preocupe se você foi humilhado ou envergonhado por alguém. Não se preocupe. Por causa de qualquer situação, deixa o quê? Coloca nas mãos do Senhor tudo que você passou, Senhor. Isabel, durante esses anos todos da vida dela, até a velhice, quantas vezes ela não deve ter colocado na mão do Senhor? Senhor, estou sendo desonrada, Senhor, estou me humilhando, estou me envergonhando na frente dos outros. Muito, né? Tanto é que quando ela recebeu a notícia, quando ela teve o bebê, ela se alegrou. Ela falou assim, Deus me tirou da minha desonra. Então aquilo lá fazia mal, aquilo lá vinha somatizando nela, dentro dela. Mas ela, com certeza, para ela não ter criado raiva de ninguém, com certeza ela vinha já trabalhando aquele sentimento. Colocando nas mãos do Senhor. Então coloca nas mãos do Senhor. Que no seu tempo Ele vai te exaltar. Assim como fez com Isabel, também fará na minha vida, na sua vida, na vida de todos aqueles que creem nele. Amém? Glória a Deus. Então vou parar por aqui. Vamos agora fazer uma oração da fé. Se você puder, coloca a sua mão direita no coração. É do coração que sai a saída da vida. E ora comigo. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, nos colocamos no espírito de oração. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui falando contigo, Senhor. Obrigado por tudo, obrigado pela sua palavra. Pai, nós cremos, Senhor, na vitória, mesmo que se demore, mas o Senhor é fiel para conceder, ó Pai, aquilo que a gente pedir. Pai, ajuda, Senhor. Tira, Senhor, se tiver alguma dúvida ainda no coração, tira, Pai. Ó Deus, e fortalece a nossa fé, fortalece as nossas forças, meu Deus. Ó Deus, eu peço que o Senhor toque, Pai, aquela pessoa, quem está comigo, orando comigo por glória, Senhor, que eu amo, Senhor, minha fé junto com essa pessoa. Ó Deus, toca com o teu poder, do alto da cabeça à planta dos pés, e ministra, Senhor, a cura, meu Deus, para essa pessoa, seja lá o problema que for. Cura, meu Deus, salva, liberta, abre as portas, meu Deus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, se aquela pessoa que foi humilhada, ó Pai, exalta essa pessoa, tenha misericórdia, meu Deus. Aquele que foi desonrado, meu Deus, dá vitória para essa pessoa, no nome do Senhor Jesus. O Senhor é fiel e eu sei que o Senhor cuida, Pai, de cada um de nós. Te agradeço por tudo, meu Deus, e abençoa cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.